Pastor Davi, muito obrigado, pastor, doutor. Então, na não observância do sábado, ou na observância do dia errado, o primeiro dia da semana, nós estamos perdendo uma bênção, né? O significado do sábado é algo tão rico para... Então, Deus queria transmitir algo bom para os seus filhos. Quais seriam alguns dos benefícios, das bênçãos que vêm na observância do sábado? Bom, se você considerar que precisamos ter uma identidade, e quando você perde o sábado dentro do contexto da criação, então você tem a possibilidade de perder a sua origem, de onde você veio, quem é o seu Criador. E aí já é um problema. Imagine um filho que não sabe quem é o pai. E existe muito por aí. Exato. E existe uma insegurança. Eu conheço mesmo um rapaz que vive à procura do pai e o pai não tem interesse de conhecê-lo. Entende? Então, quando você tira o sábado, você perde essa identidade, perde a sua origem. E aí você busca alguém para adorar, para reconhecer como seu superior. Essa é uma bênção que é importantíssima. Lógico. Porque leva você a adorar qualquer outra coisa, dependendo do momento. A observância do sábado e a guarda do sábado significa o quê? Que representa o quê para nós? Olha, você tem a certeza de que você pode descansar em Deus, por exemplo. Quando Deus criou o mundo e Ele descansou dando o exemplo a nós, o que Ele também queria dizer para nós é o seguinte: olha, você pode descansar em mim. Entendeu? Você não tem que se preocupar em resolver os seus problemas, mas conte comigo. Essa é outra bênção que você deve aproveitar. Às vezes as pessoas dizem, vocês são legalistas, porque vocês acreditam que guardar o sábado vocês vão ser salvos. Mas ao guardar o sábado, eu descanso no sábado. Na realidade, existe uma coisa interessante. Descanso. Porque olha só, se você pensar no povo de Israel, eles eram escravos lá no Egito. E eles saíram do Egito pela mão poderosa de Deus. E eles agora estavam descansando pela obra que Deus ofereceu, pela salvação que Deus providenciou para eles. Por eles só, eles nunca conseguiriam sair do Egito. Eles eram escravos e não tinham como. Então, o sábado, na realidade, é a comemoração da salvação e não um meio para você conseguir a salvação. Tanto é que o sábado foi instituído antes de alguém pecar. E se não havia pecado, vai lutar para conseguir a salvação? Por quê? Certo. Muito bom argumento. Eu gostaria só de acrescentar um ponto. Se você lê os 10 mandamentos, como nós encontramos, aparecem 2 vezes na Bíblia. Yes. Uma vez em Êxodo 20 e outra vez em Deuteronômio 5. Em o mandamento do sábado, em Êxodo 20, versos 8 a 11, a razão para a observância do sábado diz: porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Então, o sábado é um memorial da criação. Agora, se nós formos lá para Deuteronômio 5, e ali você vai ver nitidamente, ali do verso 12 em diante, guardareis o sábado, e continua ali, e diz ali embaixo o verso 15, porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa. A razão aqui é a libertação. Comemoração da libertação. Exatamente, como você falou, o sábado é um memorial da criação e da redenção também. Agora, alguém poderia fazer a pergunta, mas como? Então, qual dos 2 textos é o original que foi escrito nas tábuas de pedra? Esse, que fala da criação, ou outro? Há uma enciclopédia de dificuldades bíblicas muito interessante, onde o autor sugere que os 10 mandamentos de Êxodo 20 sejam o original. E no Deuteronômio é a cópia homilética, ou seja, o discurso explicativo da lei, onde agora Moisés simplesmente põe a mesma razão para os 10 mandamentos ali naquela introdução de Êxodo 20, 1 a 2, ele coloca no próprio mandamento ali. Então, o sábado é um cerimonial, o sábado é um mandamento que aponta para a redenção até que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Na realidade, seria a comemoração da libertação do pecado. Exatamente. Porque você também, por si próprio, não consegue ficar livre do pecado, a não ser entregando-se, descansando em Deus. Há um texto também muito importante que é Isaías. Nós não vamos, talvez, ter tempo para lê-lo, mas quem sabe os nossos telespectadores queiram ler depois.
é o capítulo 56 de Isaías. E ali fala claramente da era messiânica, onde diz ali que Deus iria abençoar o seu povo e fala do estrangeiro, do eunuco. O verso 4, os eunucos que guardarem os meus sábados e a minha aliança. O verso 6, aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para servirem e para amarem o meu nome, sendo desse modo servos seus. Sim, todos os que guardarem o meu sábado, não o profanando, e abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, aqui você tem uma antecipação da era messiânica, onde os estrangeiros, os eunucos e todos os povos teriam acesso à adoração a Deus e observariam o sábado. Então não é só para o judeu, para todos os povos. Pastor Davi, nós estamos com 2 minutos para terminar. Será que o senhor tem um pensamento chave para encerrar a nossa discussão hoje a respeito do sábado? Olha, para mim, eu diria que se você imaginar e pensar que você nunca ouviu falar em Deus, se você tira o 4º mandamento, a fragilidade sua espiritual começa aí. Porque você não sabe para onde vai e buscar a quem adorar. Então, por quê? Porque os outros mandamentos falam, né? Não terás outros deuses dentro de mim, não farás imagem, respeitar o nome. Mas a pergunta fica no ar. Quem é esse Deus que está dizendo isso? Certo. Mesmo que os primeiros versos estejam afirmando que é o Deus que tirou do Egito, mas ainda não diria a salvação eterna aqui. Mas o 4º mandamento diz assim, você foi criado por esse Deus. E se você é criado por esse Deus, por que não adorá-lo? Então, tirar o 4º mandamento, nós ficamos no ar, sem uma identificação de adoração. Por isso ele é muito importante. Muito obrigado. Esse pensamento, eu acho que encerrou o nosso estudo de uma chave de ouro. Pastor Davi, o senhor podia orar pelos nossos telespectadores? Sem dúvida. Deus nosso Pai, agradecemos pela Tua palavra, pela mensagem que encontramos de salvação. E neste momento, ao terminar esse estudo sobre o 4º mandamento, nós te pedimos que cada um de nós tenhamos a fé e a confiança suficiente para ouvir o Teu convite de chegarmos a Ti e encontrar o verdadeiro descanso que Jesus oferece. Pois nós te rogamos isto em nome dEle. Amém. Pastor Davi, quem sabe o senhor podia dar mais um pensamento para terminar o nosso programa hoje? Eu gostaria de dizer que o sábado ele tem origem no Éden, quando ainda não havia o pecado. Hoje o sábado está em evidência porque os mandamentos da palavra de Deus, da lei de Deus, estão em evidência. E logicamente ele tem uma continuação eterna por ocasião da salvação celestial, no caso o céu. Por que isso? Porque nós, eternamente, vamos continuar reconhecendo Deus como nosso Criador. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua presença aqui conosco também. Lembre-se do website estaescrito.ca. Até a próxima semana. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.